Quando a gente chega nesse ponto da vida, que a gente está numa encruzilhada, que não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, a gente tem que parar, como a cigana está falando, não tomar nenhuma atitude, porque olha as revelações que você está recebendo nessa mensagem. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, geminiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E você está vivendo um momento bem único e particular da sua vida, não é verdade? Na realidade, um momento bem singular. É aquele momento que você decidiu de uma vez por todas seguir em frente, mudar os contornos da sua vida e tomar direções completamente diferentes. Para isso, você precisa de informações, você precisa de direcionamentos, você precisa de alguma coisa que seja uma âncora segura, que você possa realmente se basear para você entender que você continua no caminho certo, que você realmente está fazendo as coisas da forma que a espiritualidade quer, da forma que a espiritualidade te orienta e muito, muito mais importante do que isso, que está de acordo com o seu propósito de vida, de acordo com aquilo que você realmente tem para si. A espiritualidade, ela nos traz as informações certas no momento certo, baseado naquilo que nós desejamos. Para isso, eu preciso lembrar a você que essa leitura é uma leitura atemporal, intuitiva, generalizada, que não vai ressoar com todo mundo e tem uma duração de até 3 meses. Por que é importante que eu te lembre isso? Porque muita coisa que você vai ouvir aqui nessa leitura, ela pode não fazer sentido para você agora, mas daqui a um tempo você vai dizer assim, poxa, bem que a Alane me falou numa leitura, exatamente isso, assim, 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 assim. Então não desperdice as oportunidades que a espiritualidade te dá, gêmeos. Não jogue logo fora e desacredite aquilo que a espiritualidade está trazendo para você, porque o aqui se faz, aqui se paga, é real. E muitas vezes a gente cai no erro de não acreditar que a espiritualidade está dando um aviso antecipado para a gente. Né? Você tem sofrido muitas questões, sofrido muitos abusos, muitas injustiças, e você anseia lá no fundo do seu coração uma melhora. Então vamos nos conectar com a espiritualidade para deixar que a cigana Esmeralda e o cigano Vladimir transmitam para você essa mensagem. Porque semanalmente a cigana Esmeralda está aqui para justamente fazer isso, te trazer não só uma direção, mas um conforto e um consolo para que você possa realmente se desculpabilizar e seguir adiante, né? Por isso você já é inscrito no canal, você já ativou o sino, já deixou seu joinha aí no vídeo para que outros geminianos possam assistir e vir fazer parte também da família Mística Intuitiva, isso é importante. Eu convido você a fazer isso, tá? Então descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos nos conectar com Deus nesse momento. Oremos. Nesse momento grandioso e glorioso, porque eu estou aqui junto com o meu amigo geminiano, eu tenho tantas pessoas conhecidas de gêmeos, eu poderia citar o nome de várias aqui nessa oração, né? Lucrécia, Sérgio, Rose, Maria Angélica, Georgina, Cristina. Eu peço a esses e peço a todos os geminianos que realmente escutem com atenção as mensagens que aqui virão, para que não desperdice uma oportunidade única de ouvir aquilo que realmente está necessitando. A gente não sabe quando ou como que a espiritualidade vai transmitir as mensagens para a gente, mas a gente sabe que ela transmite. Sabe que ela nos traz a força verdadeira e que também ela nos sustenta mesmo quando estamos na beira do abismo, do precipício, prestes a cair. Deus é o grande sustentador, é aquele que realmente nos dá o que precisamos. Por isso, anjo da guarda de Gêmeos, eu peço nesse momento essa conexão. Eu peço nesse momento que o geminiano que aqui está, ele consiga colocar toda a sua alma, todo o seu desejo. Traga para cá a tua energia, traga para cá a sua manifestação, os seus pedidos, a sua carência, a sua alegria, para que juntos possamos, mais uma leitura, tirar proveito e poder realmente reformar a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Eu lhe peço, eu lhe agradeço essa conexão forte que aqui foi estabelecida,
Amém, amém, amém. Anjo da guarda de Gêmeos, agradeço essa conexão. Vamos lá. Mesa aberta para o signo de Gêmeos. Oração maravilhosa essa, né? Uma oração do coração, uma oração canalizada, uma oração de elevação. Você gostou dessa oração? Qual foi a parte dessa oração que você gostou? Digita aqui nos comentários, né? Já manifesta a sua gratidão para com o ser divino, né? Porque Deus dá a oportunidade da gente orar. A gente não precisa marcar horário. Eu tenho agenda, porque eu trabalho fora, né? Eu sou modelista industrial, sou designer de moda. Eu canso de falar isso aqui. Meus horários são muito apertados, então eu tenho agenda. Para se consultar comigo, tem que marcar com antecedência. Mas para Deus não. Para Deus não, né? Caso você queira conversar comigo, marcar uma consulta, eu vou te responder por áudio, porque tem muita gente aplicando golpe no meu nome. O único número que eu atendo é esse que está aqui, ó, na descrição não, no comentário fixado, junto com o link do nosso sitezinho, do nosso site maravilhoso que vende produtos esotéricos de confiança, tá? Banhos de ervas, tudo aquilo que você precisa para se proteger. Então vamos lá, tá? Preste bem atenção para você não ser enganado naquilo que a espiritualidade quer transmitir para você. Tá? Mas Deus, como eu estava falando, Deus ele não tem agenda. O momento que a gente quer, a gente vai lá e se conecta e ele ouve. Senhor Esmeralda, qual é a mensagem que vai abrir a leitura desse maravilhoso geminiano que está aqui? Vamos ver aqui. Que sua vida seja abençoada, com muita luz, com muita prosperidade, que Deus honre você. Senhor Esmeralda, qual é a mensagem? Vamos lá. Ó, Cavaleiro de Espadas, a luta, a vitória pela persistência, a vitória pela inteligência. Você é uma pessoa intelectual, né? Você é uma pessoa que gosta de estudar, você é uma pessoa que gosta de ler, você é uma pessoa que venceu pela insistência, né? Você não teve vida fácil, não. Você teve uma vida difícil, né? Mesmo que você tenha tido apoio, né, alguma forma, algum tipo de apoio com seus pais, né, com seus avós, uma herança espiritual, você também passou muita dificuldade, né? Você comeu o pão que aquele lá amassou, né? Por isso que aqui você sai como um cavaleiro de espadas, aquela determinação, né? Eu vou vencer. Por cima de mim ninguém vai passar. E aí você também tem uma consciência. Só vai beber do meu vinho, quer dizer, só vai usufruir das minhas conquistas junto comigo quem me ajudou a amassar as uvas. Quem foram esses, né, Geminiano? Quem foram esses, né? Você tem lutado, né? Você tem se esforçado para viver coisas que só Deus imagina e a espiritualidade também. Então, é hora de um recomeçar, né? É hora de um recomeçar. Olha, 2 de copas. 2 de copas me fala o quê? Me fala de relações românticas, mas também me fala de relações pessoais e me fala também de uma forma mais ampliada do fazer as pazes consigo mesmo. Existe aqui um momento de você fazer as pazes, de um momento de você entender as situações que estão à sua volta. É um momento assim muito particular em que você tem que analisar as situações, porque você está prestes a tomar um outro passo e dar um outro rumo na sua vida. Eu sinto você pensando assim, olha, eu não consigo mais viver assim. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu tenho que dar um novo rumo na minha vida. Eu tenho que parar com isso. Parar de viver a vida que os outros acham que eu tenho que viver. Parar de realizar sonhos de terceiros. Porque aqui, em algumas situações, o que você é? Um caixa eletrônico? Uma ambulância? Né? A ascensorista do elevador? Porque as pessoas elas não usam você como degrau, né? Você não é uma escada para ajudar ninguém. Na realidade, você é um elevador, aonde você leva as pessoas a um outro patamar, você leva as pessoas ao topo, né? E interessante isso aqui, a cigana colocar isso aqui para você, né, Gêmeos? Por quê? Porque é interessante, porque onde você está nessa história toda? Aonde você se encontra nessa história toda? Olha aqui, ó. 2 de copas. Então, não tome nenhuma atitude antes de você ver essa leitura até o final. Antes de você perceber quais são realmente as
intenções. Permita que as pessoas provem com ações aquilo que elas verbalizam. Porque existe aqui muito uma sensação de ser enganado, né? Muito uma sensação de ser ludibriado, de ser passado para trás. Muito aquela sensação assim, pô, eu não mereço isso. Pô, eu nunca mereci isso. Então por que eu tô sempre passando por essas situações difíceis, né? Então, vamos entender. E não tome nenhuma atitude drástica, porque isso aqui vai marcar a sua história, vai marcar a sua vida de uma vez para sempre. Alguns fatos se tornarão históricos na sua vida, por isso é que você tem que botar o pé no freio aqui agora. Você tem que botar o pé no freio, porque você está numa encruzilhada. Qualquer decisão ou qualquer virada brusca numa direção que não é a sua, fará com que você tenha que retroceder, ou vai fazer com que você pague um preço muito caro que você não deveria pagar. Ó, carta do 3 de paus, tá vendo aqui? O que o 3 de paus vem falar o quê? O que essa carta significa? É uma carta que me significa de desafio ser lançado. Então você está sendo desafiado. Você está sendo desafiado nas suas questões mais internas, naquilo que é mais particular seu, naquilo que você talvez não admita nem para si mesmo diante do espelho. E às vezes, gêmeos, a gente tem que refazer e entender que tem algumas coisas que a gente estabeleceu na nossa vida que na realidade é o grande empecilho para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Às vezes o empecilho está mais dentro da gente do que fora. Por isso que esse 2 de copas, que é uma carta que me fala de fazer as pazes, de reconciliação, ela abriu sua leitura. Será que não é o momento de você se reconciliar com você mesmo? De você encontrar a sua essência? Se despir realmente dessa armadura que você colocou para se proteger, para você não sofrer? Será que você tem medo de amar? Será que você tem medo de ser amado? Porque aqui é interessante essa proposta que a Cigana Esmeralda colocou para você aqui, né? Carta do 3 de paus, que significa um desafio, e a carta do 2 de copas, que significa relações amorosas. Significa uma pessoa se aproximando de você, um interesse em você. Aí eu te pergunto, seu maior desafio é a sua vida amorosa? Você domina tudo, você conquista tudo, você assume todos os riscos. Mas com a sua vida amorosa, não. A sua vida amorosa você é conservador. A sua vida amorosa você é aquele que bota a mão na cabeça assim e diz assim, meu Deus, eu não quero mais um relacionamento, eu tô cansada de sofrer, eu não quero mais homem na minha vida. Eu não quero mais homem na minha vida, eu não quero mulher mais na minha vida, eu tô bem sozinha, eu tô bem sozinho. Eu não quero mais isso porque já basta o que eu já sofri, já basta o que eu já passei, inúmeras humilhações, inúmeros problemas. E aí você vai dizendo isso cada vez mais para você se convencer, né? E você não percebe que isso está travando sua vida financeira. Mas como assim, Alane? Está travando minha vida financeira? Está travando a sua saúde? Que isso, Alane? Travando minha saúde? E travando a sua paz. Aquela hora que você bota a sua cabeça no travesseiro para dormir, né? Aí você pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou então você nem pensa, porque você toma aquele remédio para dormir, né? Aí você bate na cama e pum, dorme. Que também, em um certo sentido, é uma fuga. Eu não estou criticando você de você tomar uma medicação, tá? Longe disso. Eu sei que muitas pessoas tomam medicação para dormir à noite por necessidade, para uso terapêutico justificado. O que a Cigana está falando aqui é que muitas vezes, você não consegue chegar ao equilíbrio daquilo que você quer porque você tem alguns gatilhos, né, que afugentam você da realidade, tá? Então, mesmo o remédio que você toma com uso terapêutico, está justificado você usar,
Você está tratando o sintoma, você não está tratando a causa do problema. Porque a causa do problema é um afastamento do seu centro pessoal, né? Um afastamento de si mesmo, é um autoabandono, né? O pior abandono é aquele abandono que a gente faz a nós mesmos, né? Quando nós nos abandonamos. E aí é onde a cigana está falando, olha, você não pode tomar nenhuma atitude aqui, agora, porque você precisa estar ciente de todos os fatos para não fazer com que você se arrependa depois. Você está conseguindo entender o que a cigana está falando? Ou você acha que é só uma bobeira tudo isso? Acho que não, né? Que você é bem inteligente, você sabe o que você está passando, né? Você sabe que de uns tempos para cá tem sido difícil até você se olhar no espelho, né? Porque você tem percebido que você está envelhecendo, que a idade chega para todos, os únicos que não ficam velhos são aqueles que desencarnam jovens, né? Mas, graças a Deus, você está conseguindo viver. Você está usufruindo a dádiva da vida. Só que não esqueça, gêmeos, não esqueça. Cada dia que nós amanhecemos, na realidade, não é mais um dia. É menos um dia. E é aquilo que a gente precisa realmente perceber, tá? Porque você precisa seguir adiante. Você tem um alvo, você tem uma conquista. E esse alvo e essa conquista depende de você entender qual é o ponto da encruzilhada que você está agora. Porque lembre-se, você está numa encruzilhada decisiva da sua vida. Porque você vai começar a mudar a sua história. Você vai alterar a sua história. Olha aqui, 8 de ouros. Tá? O que isso aqui me fala? Isso me fala de uma melhoria nas suas condições gerais. Não é só nas suas condições financeiras. Porque você tem trabalhado muito a sua reforma íntima. Você tem ido em busca de entender as suas dificuldades, as suas mazelas da porta da casa para fora, né? E você tem ido procurar também até mesmo as suas questões espirituais, começado a aprender a respeito da sua pombagira, do seu Exu, e Odu. O que é o Odu? Que são os caminhos do destino. Talvez você tenha até já se filiado a algum tipo de templo religioso, né? Ter feito algum tipo de manifestação, não, vou me desenvolver mediunicamente, né? Vou começar a participar de uma casa para me desenvolver, fazer o desenvolvimento mediúnico, para que eu possa realmente entender quem eu sou, né? Com essa pergunta do o quem eu sou, por que eu estou aqui e onde eu vou chegar, é uma pergunta que tem mexido demais com você ultimamente. Qual é o seu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Afinal de contas, você parece que anda em círculos e não se encontra em lugar nenhum. E o pior não é isso, é essa sensação de insatisfação, essa sensação de que você não chega a lugar nenhum, essa sensação de que tem alguma coisa estranha acontecendo. E você precisa realmente se libertar, você precisa realmente se ver livre de certas questões, e questões essas kármicas, questões essas que mexem com o seu destino profundamente, né? Então você não deve tomar nenhuma atitude antes de você encontrar essas respostas, né? Porque é histórico, vai marcar a sua vida de uma vez para sempre, né? É como se você precisasse prestar atenção, mas se você precisasse prestar atenção nas informações que o universo está trazendo para você, porque aqui, ó, a carta do karma, com a carta do 2 de copas, me fala de uma dificuldade muito pesada nas suas relações pessoais e na sua vida romântica. Então é por isso, Alane, que a minha vida amorosa nunca dá certo? Sim, eu não estou sendo leviana em afirmar que sim, né? Eu não estou sendo leviana em afirmar que essa é a resposta de algumas questões da sua vida, né? São questões kármicas pesadas, questões difíceis, questões onde você se pergunta, né, o porquê que você está aqui, o que você realmente veio fazer, aonde encontrar as respostas dessas perguntas, né? E por que é tão importante você não tomar nenhuma decisão ou atitude antes de encontrar a resposta a essa pergunta? Cigana Esmeralda, aonde que ele pode encontrar realmente essa resposta? Do que ele veio fazer aqui, do porquê que ele está aqui. Vamos lá.
Ó, carta da força, é vencer sobre os seus medos, carta do Cavaleiro de Espadas de novo. E o 9 de copas. Você só vai ser feliz, tá vendo aqui você comemorando? Se você encontrar essas respostas. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. É isso, isso, isso e acabou. A menos que você realmente encontre essas respostas e adie as suas decisões para você tomar essas decisões baseadas nessas respostas, você vai estar andando em círculos, passando dificuldades e não conseguindo entender o que a espiritualidade realmente tem para você, né? Olha aqui, ó, carta do 10 de copas, só para confirmar. Você tá vendo aqui? É a espiritualidade afirmando para você, poxa, 10 de copas embaixo do 2 de copas, toda a sua vida amorosa, toda a sua felicidade, ela depende disso. Depende de você encontrar essas respostas, depende de você encontrar o caminho. Se você quer ser feliz, não quer? Eu sei que você quer ser feliz. A sua felicidade depende exatamente disso que a espiritualidade está falando para você. Ela depende exatamente disso. Olha aqui. Tá vendo aqui? Aí, poxa vida, com essa carta do 8 de ouros do karma, é uma labuta infindável para conquistar aquilo que se deseja sem se chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você está tomando atitudes, tomando ações, tomando decisões, fazendo coisas que não estão alinhadas com o seu propósito de vida, que não estão alinhadas com aquilo que realmente precisam ser. E uma vez que você abrir essa porta, ou que você tiver coragem de ultrapassar essa porta, porque tem geminianos aqui que já sabem qual é o seu destino, que já sabem qual é justamente as suas possibilidades de progresso, de conquista. Uma vez que você passa por isso, uma vez que você se vê nisso, você resolve isso, você consegue realmente encontrar o seu caminho e tomar as atitudes certas e dar uma virada de chave na sua vida. Então isso vai ser uma coisa histórica para você, isso vai ser uma coisa que vai mudar o seu destino e marcar a sua vida para sempre. Isso não é uma coisa leviana, por isso que você está tão angustiado, porque dentro de você, você sente, você percebe a profundidade, né, e o alcance disso na sua vida. Tem certas situações, certas questões que, uma vez que a gente passa por elas, a nossa vida é imutável. Não tem como mudar, não tem como voltar atrás, não tem como simplesmente dizer assim, ó, eu fiz isso aqui, deu certo, ok. Então agora eu vou desfazer tudo e vou seguir no meu caminho. Não tem. Um exemplo disso é a decisão de ter ou não ter um filho. Se você tem um filho, você vai ter esse filho para sempre. Se você não tem um filho, você não vai ter esse filho. E vai chegar um momento que essa decisão ela não vai ter mais volta. Por conta da idade, né? Por conta das condições. Chega um momento em que você decidiu que você não vai ter filho e dali por diante, você não vai ter mais. No caso das mulheres, quando ela entra na menopausa, né? A menos que ela vá lá e adote alguma criança como seu filho. Mas aquele filho nunca será filho biológico dela, ela nunca terá passado pela experiência do parto, mas ela tem um filho. Então existe assim uma questão de você adaptar os seus medos, ajustar o seu ponto de vista para que você possa chegar exatamente onde você quer chegar. E a grande pergunta aqui, na realidade, geminiano, é: onde você quer chegar na sua vida atual? O que você espera de conquistar atualmente? São perguntas muito profundas, são perguntas básicas ao mesmo tempo, e são perguntas escrutinadoras de direcionamento. Porque cada decisão que nós tomamos é um passo que nós damos para frente. E por mais paradoxal e incrível que isso pareça, cada passo que nós damos para frente é um passo que nós deixamos para trás. Cada vez que nós andamos na direção do nosso crescimento, da nossa evolução, da reordenação da nossa vida, nós deixamos aquela inocência, nós deixamos a falta de saber, a ignorância,
e uma ingenuidade também para trás. Porque aí nós começamos a assumir o controle da nossa vida e a liberdade de agir, o livre-arbítrio, impõe uma responsabilidade. Quanto maior a liberdade, quanto mais o poder de decisão, maior responsabilidade nós temos. E a gente precisa seguir na direção dessa responsabilidade sempre, sempre, sempre. Eu me lembro uma vez que eu era testemunha de Jeová e teve um congresso, né? As testemunhas de Jeová, elas se reúnem 2 vezes no ano por um congresso e algumas vezes no ano para Assembleia Especial. Eu fui testemunha de Jeová durante muitos anos, então eu me lembro de tudo. E eu me lembro que teve um congresso que acho que agora o congresso é uma vez por ano só. O nome do congresso era Amantes da Liberdade. Bem interessante, né? E tinha 2 gaivotas, né? Lá, o que representava eram 2 gaivotas voando num céu bem azul. Desculpa, por quê? Porque até mesmo no baralho cigano, a carta dos pássaros, ela significa liberdade, né? Bater as asas e voar, se libertar, mudar de lugar. E também fala sobre questões românticas, né? Então ali nesse congresso veio enfatizando muito uma coisa que eu nunca esqueci. Bom, derrubaram alguma coisa lá em cima. Que eu nunca esqueci. Que quanto mais liberdade de escolha você tem, maior a sua responsabilidade. Percebe aí? Percebeu aí? Quanto maior liberdade de escolha, de decisão, de ação, né? De se movimentar, maior responsabilidade você terá. Você terá que assumir a responsabilidade das suas ações, das suas decisões. Só que, perceba bem uma coisa. O que ali ninguém disse é que, mesmo quando você permite que outra pessoa decida por você, você também tem que assumir as responsabilidades daquilo que aconteceu. Então, se isentar das responsabilidades, não vai fazer com que você, permitir que outra pessoa tome a responsabilidade por você, tome a decisão por você, não vai isentar você das responsabilidades. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter as responsabilidades, você vai ter que seguir um plano. E nem sempre permitir que outra pessoa decida por você é o melhor. Porque acertando ou errando, a gente acaba decidindo sempre o melhor pra gente. Então, você precisa prestar atenção nisso, tá? Porque aqui você quer muito ser feliz, você quer muito ter felicidade. Só que para você ter essa felicidade, você precisa se afastar de uma situação que até esse momento você acredita que ela é essencial para a sua vida, quando na realidade ela não é. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que você está num momento de transição, porque o 6 de espadas é uma carta que me fala de transição, uma carta que me fala de viagem, é uma carta que me fala de afastamento do centro. Então, a única maneira de você entender exatamente o que está se passando ao seu redor é você se afastar do centro do problema, ou você se afastar do ponto central e você começar a olhar as situações à sua volta. Aí vai ser quando você realmente vai ter condições de olhar as coisas com mais propriedade, com mais clareza. Diferente do que tem acontecido hoje. Porque hoje, o que tem acontecido? Você tem enxergado à sua volta e muito mal você tem visto aquilo que está a um palmo do seu nariz. Por isso você está tão perdido. Por isso que a espiritualidade está falando para você, olha, não toma nenhuma atitude agora não. Espera você realmente conseguir isolar e identificar qual é o seu propósito de vida. O que é que você realmente quer no seu caminho e aquilo que você realmente decidiu ou não fazer. Aí, diante dessa possibilidade de sucesso, que você vai alcançar aquilo que você tanto deseja e tanto espera.
Então aguarde o tempo certo e você vai chegar àquilo que você quer. Olha, a carta da morte, ó. Transformação, energia de escorpião aqui e 3 de ouros, tá? 3 de paus e 3 de ouros. Algumas pessoas aqui estão vivendo um triângulo amoroso, né? Alguns geminianos estão vivendo um triângulo amoroso ou estão vivendo uma situação triangular. É você com um problema com o pai dos seus filhos, ou você teve 2 filhos, né? Ou você é a única filha mulher de 2 irmãos, com 2 irmãos, entendeu? Ou é você, né, a testa de ferro, que você tem que tomar as decisões. Você pode ser a pessoa que é obrigada a tomar as decisões, que é obrigada sempre a decidir. Você já não aguenta mais isso, você não quer mais isso. Você quer uma libertação, você quer se desresponsabilizar das questões, né? O que você quer aqui, na realidade? Ser feliz e ter a vitória. Mas essa vitória, essa felicidade, ela depende de uma transformação, tá? E de um afastamento daquilo que está te incomodando, que te trazendo dificuldade. E aqui é a carta do 3 de ouros. O 3 de ouros me fala de muito trabalho envolvido, de você indo em busca de uma nova equipe, indo em busca de novas coisas que vão trazer para você aquilo que você quer. É você sair desse eixo comum, ou disso que tá... Como é que se fala? Você sair de perto disso que você sempre tem feito e ir na direção de outras realizações. É como se você tivesse que ir em busca de novas realizações no seu caminho. Ó, página de copas, tá? Começou com 2 de copas, 10 de copas, agora o pajem de copas, do lado da carta do karma e da carta do 3 de ouros. O que isso significa? Significa que as suas emoções, elas sempre ficam abaladas quando existem outras pessoas por perto, quando você tem que dividir essas emoções com terceiras. Você se dá muito melhor e você se... como é que se fala, hein? Você... É como se você se virasse muito melhor sozinho, né? Você fica muito bem sozinha, você se vira muito bem sozinho, só que você não quer estar sozinho, você também nem merece estar sozinho também. Então, você tem um medo inconsciente de estabelecer relações, de estabelecer vínculos, de estabelecer conexões, né? Esse pajem de copas aqui me fala do quê? De alguém que tem uma percepção sensorial muito boa, muito aguçada, mas tem medo de usar. Porque não sabe o que vai acontecer, não sabe aonde vai chegar, né? Então você tem muitos medos, tem muitas coisas que amedrontam você, que precisam realmente ser resolvidas dentro de você. Agora, para você resolver tudo isso, você tem que parar. Você tem que, dar um stand-by para você não se queimar aqui. Cigana Esmeralda. E por que essa virada vai ser histórica na vida do geminiano? Por que essa virada vai ser histórica? E vai marcar a vida dele para sempre. Por quê? Ai, carta do Sol. Essa carta mais positiva do baralho cigano, né? É a carta que me fala de desfecho feliz, vitalidade, saúde, sucesso. Porque você vai encontrar o sucesso, Carta dos peixes, prosperidade, carta da cruz e carta dos vírus. Por quê? Porque você vai finalizar uma via crucis, né? Você vai, é como se você terminasse um calvário maldito da porta da casa para fora, né? Um karma, uma dor, uma dificuldade. E aí você encontrasse justamente a felicidade do jeito que você quer, do jeito que você anseia. É aquela felicidade que, meu Deus, tá muito bom para ser verdade? Não.
É aquela felicidade alcançada junto com a paz. Finalmente eu estou em paz, finalmente eu estou em sossego. Tudo aquilo que eu queria, né? E aí você tem que parar também com uma coisa de que você está em paz e felicidade, aí você fica indo em busca de perturbação e de problemas, se envolvendo com a vida dos outros, não que você é fofoqueiro, né? Não é isso que a cigana está dizendo, mas ai, poxa, fulano tem um filho pequeno, vou ajudar. Ai, fulano não consegue ficar no emprego, vou ajudar. Para com isso, para com isso. Você tem uma necessidade muito grande de ajudar os outros no sentido daquilo que você nunca recebeu ajuda. Mas para com isso. Para com isso, gêmeos. Porque você precisa de paz. Você precisa de sossego. Você precisa se desconectar dessas situações para você seguir adiante. Entendeu? Você precisa de vida. É um bom momento de você viver. Se você está planejando tirar umas férias, tire essas férias. Se você pode adiar certas decisões, adie essas decisões. Mas pare de chover no molhado. Pare de viver a vida dos outros também. Siga adiante naquilo que você quer, com prosperidade, caminhos abertos, tá? E a carta dos livros, ó. Excelente. Livros, coruja, a comunicação, né? O mundo das ideias e o mundo da boa comunicação e da estratégia, da esperteza, tá? Aqui a sua experiência de vida faz com que você se comunique com o mundo espiritual e que esse mundo espiritual ofereça para você as estratégias certas no momento certo. O resultado que você quer, as coisas que você quer, vão chegar na sua mão. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo e é uma questão também de insistência. Você sempre vence pela insistência. Você sempre vence pela capacidade que você tem de seguir adiante, né? Você não desiste. Você já passou pela noite escura da alma várias vezes. Várias vezes. E aí agora é hora de você ver o sol. Olha, a carta da carta, mensagem. Isso aqui me fala do quê? Da capacidade mediúnica que você tem de se comunicar com a sua espiritualidade. Então, por que você não deve tomar nenhuma atitude antes de você perceber qual é o seu propósito de vida? Porque para você não entrar numa estrada errada e ter que voltar. Para você não ter que tomar uma decisão errada e ter que voltar. Para você não perder mais tempo e se desanimar. É um momento de glória. É um momento de realização e é um momento de introspecção na sua vida para você realmente conquistar as coisas com mais facilidade. O que eu vejo aqui para você nessa última mandala? Eu vejo aqui segredos sendo revelados com relação à sua encarnação, tá? Revelados a seu propósito e seu karma de vida. Eu vejo um karma sendo vencido e a partir daí você entrando numa conexão, né, numa rota de prosperidade, de paz, aonde as coisas vão acontecer com você para mais facilidade. É um momento propício de você fazer planos, de se permitir sonhar, tirar uma pequena, alguns dias de descanso. Eu não acredito em férias, né? Eu não acredito em férias na minha vida. Uma vez eu falei isso, eu programei assim umas férias da minha vida e deu tudo errado. Foi uma grande frustração. Então hoje em dia eu não programo mais isso. O que eu programo? Pequenos momentos de descanso, pequenos momentos de prazer, escapadas, que às vezes são muito mais baratas e acessíveis financeiramente e te trazem muito mais felicidade do que vou viajar pro exterior, vou ficar e aí dá tudo errado, entendeu? Dá tudo errado, porque a gente às vezes deposita as esperanças da gente naquilo que não é certo, naquilo que é errado. Então aqui, ó, a parte da comunicação, né? Cuidado também, porque a paz que você quer, você precisa estar livre para exercer essa paz. Então, desate os nós, né? Rompa os limites, as arestas, para que você possa realmente viver a felicidade que você quer. Entende? Porque às vezes eu sinto você aqui se prendendo muito em situações que não vão te trazer nenhum significado.
só por conta de um senso de dever, ou por conta de uma aliança, um compromisso assumido no passado, mas que nem existe mais. Exemplo, filhos. A gente tem compromisso com os filhos até uma certa idade. Depois dessa certa idade a gente não tem mais. E os filhos não são investimento, os filhos são obrigação. E uma hora essa obrigação termina. Aí, se eles vão demonstrar gratidão pelo que que você fez a eles, aí já é uma outra história. É aí que entram os conflitos familiares, as cobranças, né? As disputas, as dificuldades. Então, entender os pingos nos is é importante para que a gente possa chegar exatamente aonde a gente precisa chegar. E aonde você precisa chegar? No seu lugar de vitória, no seu lugar de crescimento. É onde você precisa chegar. Aonde você tem ali a segurança que só a espiritualidade pode trazer para você, tá? Uma mensagem aqui do Oráculo das Sete Saias, da Cigana da Estrada. Esses oráculos que eu estou usando são da Paty, tá? Só o tarô que não é. Caso você queira adquirir, tá aqui na descrição do vídeo o contato dela. Cigana de Esmeralda. O Escorpião. Nunca se esqueça que existem sempre perigos ocultos aguardando a gente, né? Nós vivemos na terceira dimensão, então nada vai ser 100% flores, nada vai ser 100% bom. Se você imaginar essa luta que é para eu gravar os vídeos, entendeu? Mas se você soubesse a satisfação que eu tenho de ler um comentário dizendo, poxa, como essa leitura me ajudou. Então, são os prós e os contras. Carta da Ferradura, essa carta me fala de sorte, né? Me fala de a sorte batendo na sua porta. Me fala da possibilidade de um progresso, de um crescimento. Me fala de enraizar-se e de trazer para si aquilo que você quer, né? E me fala de muito para um propósito também. Me fala de propósito, me fala de crescimento e me fala de libertação. Essa libertação, ela vem na direção daquilo que a gente mais deseja. E o que você mais deseja? Curar seu coração. Admita, você quer curar seu coração, né? Você quer ter um amor, ou você quer ter um bom relacionamento com seus filhos. Você está preocupado com a idade avançada. E você quer dormir com seu coração, desencarnar com seu coração tranquilo, né? Consciente de que você fez tudo o que você podia. Pode ter consciência tranquila de que você fez tudo o que você podia. E Deus, Ele é recompensador daqueles que seriamente o buscam, tá? Aqui existe também uma coisa assim, ó. Alguns conhecimentos, eles só se encaixarão e só farão sentido quando você tiver ultrapassado essa porta. Por isso, não faça nada antes de você entender o que está envolvido em certas questões. A espiritualidade, ela está iluminando o seu caminho para que você possa encontrar as respostas certas no momento certo. A sua vida nem sempre foi um livro fechado, mas também nem sempre é um livro aberto. Por isso, medite nas informações que a espiritualidade coloca para você à disposição, seja lá qual for o meio, o canal, e agradeça. Agradeça a espiritualidade, a oportunidade que você tem de receber as coisas que você necessita. Tudo bem? Muito obrigada pela sua atenção, geminiano. A gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 18h45 e eu aguardo ansiosamente, tá? Já se inscreveu? Já ativou o sino? Já deixou um comentário, joinha? Te agradeço demais por isso. Muito obrigado, tá? Deixar um beijo também para a Ridete, a geminiana do coração. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.